Fala, galerinha! Hoje estamos entrevistando aí. Ele já chegou aí, galera. Vamos entrevistar um filósofo inglês, né, que viveu entre os séculos 17 e 18. Foi médico também, acadêmico, cientista, escritor, político, conhecido mundialmente por ter sido, mundialmente nas universidades, daí por diante, por ter sido o pai do liberalismo político, odiado pela esquerda também mundial, né? Pelo fato de ter sido um liberal tradicional. Foi um grande defensor aí do conhecimento empírico e sensorial, considerado também um dos pilares aí do contratualismo, né, que defendia o contrato social como uma forma de proteger os direitos naturais, os básicos, né, de vida, liberdade, propriedade, coisa também muito atacada nos dias de hoje. Ele que trabalhou também fortemente contra a tirania do Estado, a favor da separação dos poderes, grande defensor da tolerância e da liberdade de expressão. Eu estou falando do nosso querido John Locke. Seja bem-vindo e uma salva de palmas, galera, que ele merece. Que nada, disponha, eu que agradeço a Deus primeiramente em nome de Jesus pela liberação e a você, Edison, ao seu canal, ao belo trabalho que vem fazendo, esse resgate cultural maravilhoso, o céu se alegra com o seu trabalho. Agradeço ao público pela atenção e pelos aplausos. Locke, entendendo a liberdade como o direito máximo do ser humano, não considera um erro político e moral defender sistemas de governo que tentam inibir a livre expressão. Estou me referindo aos grupos de esquerda, principalmente de esquerda, que dizem ser pelas minorias, mas sempre atacam a maioria. Então isso acaba sendo meio que antidemocrático, uma contradição. E atacam para inverter os polos, né, os valores. Acredita que, no fundo, esses sujeitos, na verdade, escondem suas verdadeiras intenções? Sim, é claro que existem movimentos sinistros em nome da inversão dos polos, dos valores e, acima de tudo, a destruição do direito romano, da fé judaico-cristã e da filosofia grega. Se tratando de América Latina, como proposta de destruição da filosofia tradicional, poderíamos citar a filosofia da libertação, de Henrique do Céu. E poderíamos incluir outros como os céticos, dispositivistas, marxistas, anarquistas, humanistas, desconstrucionistas e até mesmo pragmatistas, como Richard Rorty. Exemplo da proposta de fim da religião judaico-cristã, mais uma vez estão as progressistas, usando de suas pseudociências, inspiradas no iluminismo e secularismo fantástico. E para que deveríamos separar a religião e Estado? Para que o Estado separado recorra à própria moral, uma moral positiva e condicionada. A Revolução Francesa também surgiu, como movimento contrário à fé, em nome do Estado, o que acabou por induzir novas correntes filosóficas, como o humanismo e existencialismo. Vale lembrar que tanto Jean-Paul Sartre do existencialismo e Erich Fromm do humanismo foram sujeitos que defenderam o socialismo. Locke, hoje existem hoje não, sempre existiram muitos falsos profetas, falsos líderes, demagogos profissionais em todo tipo de poder, até mesmo, infelizmente, na religião. Haja visto que tem feito a teologia liberal, por exemplo, a teologia da libertação, por exemplo, a teologia inclusiva, a teologia feminista, a teologia integral, teologia verde, etc. Todos movimentos imanentes, né? Ou seja, movimentos que buscam a paz, o céu na terra, né? A paz terrena, o céu na terra. E aí, apesar de no seu livro, abre aspas, né, A Carta sobre a Tolerância,
você ter defendido a complacência, acharia justo misturar esse tipo de fé temporal, ou seja, uma fé mundana, com a fé metafísica, a fé sobrenatural? Essa colocação é pertinente, pois muitos políticos de carreira aprenderam a usar a fé como massa de manobra e eles não pregam sobre o combate aos vícios, combate aos desejos, muito pelo contrário. Por isso acontecem tantos casos de profanação da fé, como a missa da erva louca, o padre James Lennon, teólogo pró-feticídio, a freira beneditina irmã Joan, também pró-feticídio. O padre Charles Curron, outro a favor do feticídio, o padre Franz Jalix, outro também, além do Frei Beto, apoiador de ditaduras, como de Cuba, contribuindo até com a obra de Fidel Castro, Fidel e a Religião. Outros como Leonardo Boff, autor da Teologia da Libertação, escritor de livros como Igreja, Carisma e Poder. Outros ainda como Gustavo Gutierrez, fundador da Teologia da Libertação. Luke, abandonar as práticas e aceitar o jugo. Palavras do seu próprio livro. A verdade é que a nova teologia, não observa essa passagem. Querem pregar a religião adaptada. E aí vem a pergunta, eu gostaria de saber como lidar com isso sem cair em tirania. Como posso ser tolerante com os falsos profetas que vivem a pregar erros, adaptações, como se a religião fosse uma massa adaptável às suas vulgaridades? Ora, não se deve permitir que as divisões entre seitas obstruam a tal ponto a salvação das almas, mas ainda assim não se pode negar que o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria e coisas semelhantes são obras da carne. Para eles não importa, pois, carregam no âmago o amor pagão ao Estado. Jesus disse em Mateus 15:14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Assim como os fariseus da época de Cristo, com relação às suas práticas frívolas. Pois todo aquele que profere o nome de Cristo deve ajustar-se da iniquidade, foram palavras da segunda carta a Timóteo 12:19. Luke, 15:14, 12:19, que doideira é essa? Que maluquice é essa? Que doideira, que doidice. Parece piada de português, peço desculpa. Fiz referência a capítulo e a versículo, não tem nada a ver com horas. 1000 desculpas. Está insatisfeito com a política? Está insatisfeito? Está insatisfeito com o jogo político, com a corrupção, com tudo que envolve política? Venha para o nosso podcast, nosso Deadcast filosófico, o canal do Elenco Morto. Aqui nós entrevistamos os grandes filósofos, os grandes pensadores da política, da história da política, os contratualistas, antropólogos, em suma, entrevistamos grandes celebridades, grandes poetas e pessoas que foram significativas para a história do mundo e das nações. Forte abraço e não deixem de assistir, dar o like, deixar o likeinho e aquele joinha, beleza? Spoke the truth, spoke and said, come enjoy the Philosophical Deadcast, the channel of the Deadcast. Luke, como crer em seitas que não combatem a imoralidade? Como impedir que cresçam junto da fé? Os filhos do Estado, os seguidores de Nietzsche, de Marx, de Stirner, de Maquiavel, Marquês de Sade, etc. Como impedir isso? Missão difícil, como é difícil não se deixar corromper, mesmo estando supostamente do lado certo. Acontece é que em muitos casos nossa natureza presta falso testemunho. Exemplo, existem pessoas que estão em seitas mas cumprem os 10 mandamentos, são amorosas, são caridosas, dadas à oração e benevolência, mesmo instruídas por lobos, continuam dando bom testemunho. Infelizmente, do nosso lado, que é o certo, estão muitos que na igreja se fazem de santos e fora são o oposto, por isso é preciso tolerar as seitas. Que peninha.
galerinha! Infelizmente estamos terminando mais um Deadcast filosófico, canal do Elenco Morto. Gostaria de agradecer a todos a presença, a quem teve a paciência. Hoje em dia é tão difícil essa paciência, mas infelizmente o nosso convidado tem que partir agora, porque não devemos entrar em detalhes, mas ele tem que partir de alguma maneira. Então eu agradeço. Geralmente são 15 minutos, 20 minutos aqui com vocês, mas infelizmente ele vai ter que zarpar, galera. Então mais uma vez obrigado a todos aí. E uma salva de palmas, galera, que merece. Desculpa, tenho que ir. Entidades me chamaram e não posso demorar. Espero poder voltar em breve.